Pronto, pessoal, agora que vocês já fizeram a pausa, né? A gente vai trabalhar no nosso livro de história. A gente vai trabalhar de forma mais rápida, tá? Porque hoje tem 2 aulas, então eu sei que vai ser um pouco cansativo para vocês. Mas abre aí então o nosso livro de história lá na página 49, que foi onde a gente parou para fazer uns exercícios. E vamos corrigir, beleza? Então, de acordo com o texto citado na página 47, quais as áreas os antigos povos africanos se destacavam? Então, a gente tinha um texto que era da pesquisa, né, que eu pedi para vocês fazerem do Reino do Congo, e a gente leu um pouquinho de informação, e a gente precisava responder essas questões. Então, os povos africanos se destacavam em quais áreas? Eles dominavam as técnicas de agricultura, mineração, ouriversaria e metalúrgica. Usavam ali sistemas matemáticos elaboradíssimos e tinham conhecimentos de astronomia e de medicina. Isso tudo estava lá no texto, né? Número 2, sobre o Reino do Congo, responda as questões abaixo. A gente precisava responder a letra. Quando o reino foi fundado? Qual foi o ano de fundação? Foi por volta de 1400. Tudo resposta que está no texto. Letra B. Como ele era dividido e administrado? Era dividido em províncias, o rei era chamado de Manicongo, ele governava esse reino com o auxílio de um conselho de nobres, então era um grupo de pessoas da nobreza. Letra C. Qual era o nome da capital do reino e quantos habitantes ela tinha? Então a capital era Banza Congo e tinha cerca de 100 mil habitantes. Letra D. O que era o zimbo e qual era a sua função? O zimbo, então, ele era uma concha e ele tinha a função de moeda de troca, ele funcionava como uma moeda de troca de compra de mercadorias. E no número 3, vocês precisavam fazer uma pesquisa. Vocês mandaram as pesquisas para mim, eu corrigi, tá tudo certinho, confirmei com vocês aí no recebimento. A gente vai ver agora um pouquinho sobre o Império de Gana, o Império do Mali e o Império Songhai. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente tinha o Império de Gana, né? O Império de Gana ele era formado por um povo que chamava Soninké. E o que mais comercializava ali dentro dessa cidade, desse império, era o ouro e sal. Eles eram comercializados entre as populações, né, os povos que viviam no norte do território e as tribos que moravam lá no sul. O império também ele era localizado, hoje ou atualmente, corresponde a uma cidade chamada Mauritânia. Antigamente era ali que vivia e que existia, né, o território de Mali. O governante desse reino ele era chamado de Gana, e esse rei era responsável por dominar, né, e organizar toda a parte de Gana na cidade. A capital do Império de Gana ela é chamada de Kumbi Salé, e ela chegou assim no auge, quando ela atingiu o pico de moradores, ela tinha mais ou menos uns 15 mil habitantes. As principais atividades econômicas do comércio era a tecelagem e a agricultura. Esse império chegou ao fim quando o Império de Mali, que tinha bons guerreiros, eles dominaram a cidade com Bissalé. E aí, quando eles tomaram conta da cidade, acabou o Império de Gana e começou o Império de Mali, ali aonde era o Império de Gana. O Império de Mali ele foi fundado pelo povo malinké, que dominou o antigo povo, né? E conquistando o território, ele também continuou produzindo o comércio de ouro e sal. Um dos principais governantes era um muçulmano, que eles chamavam de Mansa Musa, e esse Mansa Musa, ele tomou conta, né, também de uma importante cidade comercial ali perto, que chamava Tombouctou. E a principal atividade econômica era o comércio, já que essa cidade tinha bastantes habitantes e ela também era responsável pela comercialização dos produtos. Esse império ele chegou em decadência, acabou sucumbindo, né, sendo destruída, por lutas internas mesmo. Entre eles existia muita disputa pelo poder. Então eles acabavam brigando, discutindo, aí houve muita morte, guerra e acabou destruindo esse império. O Império de Songhai, que foi o último desses três, se estabeleceu lá no oeste da África, né? Ficou lá nessa região. Quando houve a queda do Império Mali, o povo Songhai conquistou importantes cidades, entre elas aquela que o povo de Mali já tinha conquistado, que era Tombouctou. Parte do povo de Songhai, ele vivia lá na zona rural, criavam um rebanho de animais, e a outra parte, elas viviam nas grandes cidades. As cidades do Império de Songhai, elas eram importantes centros comerciais e se localizavam à beira do rio Níger, né? E aí, conforme
esse rio que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, ó, eles comercializavam bastante produtos através desse rio. Então ela ficou conhecida por ter bastante força no comércio. E a capital do império, desse império, era Gal, que chegou a ter cerca de 100 mil habitantes. E o império durou até o século XVI, quando as suas cidades passaram a ser controladas pelos muçulmanos. Bom, pessoal, agora que a gente trabalhou um pouquinho sobre essa unidade, né, dos vários impérios africanos, a gente vai entrar num tema que é da página 50 do nosso livro, que chama Da África para o Brasil. Mas esse tema, ele é muito importante para a gente discutir de forma rápida. Então, hoje a gente vai trabalhar uma introdução desse tema, que vocês já estão fazendo pesquisas para trabalhar sobre isso. A gente vai entrar num tema muito importante, que é sobre o racismo, sobre o preconceito e a discriminação. Então, eu vou introduzir com um vídeo sobre esse assunto, para que a gente possa refletir e realizar as atividades da semana que vem, beleza? Então, eu vou colocar para vocês agora assistirem um videozinho que é sobre as raízes do Brasil, da onde vieram a população do Brasil, para que a gente possa entender esse tema, para começar a discuti-lo semana que vem, tá bom? Para deixar um dia inteiro, né, uma aula inteira, para que a gente possa discutir somente esse assunto, porque eu acho que é muito importante, tá? E enquanto isso, vocês vão me mandando as atividades sobre discriminação e a parte racial, que eu pedi para que vocês me mandassem um linkzinho de pesquisa, beleza? Aproveitem para ver esse vídeo, refletir sobre essa mistura que é o Brasil, tá bom? E a gente se vê na semana que vem para continuar sobre esse assunto que é muito importante. O Angoa soma kipupia idendenga o Angawe. O Angoa soma kipupia idendenga o Angawe. Boa terra e clima favorável não bastaram para o cultivo da cana e a fabricação do açúcar. Os portugueses que colonizaram o Brasil precisaram de muitos trabalhadores para produzir o suficiente e atender à necessidade do mercado europeu. A quantidade de índios que trabalhavam diminuía cada vez mais. Mortes provocadas por doenças, fugas, dificuldades para capturá-los em terras para eles conhecidas. A alternativa encontrada foi importar africanos para o trabalho escravo. Afinal, já conheciam o trabalho nas lavouras, pois muitos deles faziam isso na África. Além disso, teriam mais dificuldades para fugir do que os índios, pois não conheciam as terras brasileiras. Com destino à África, as embarcações saíam do Brasil, levando tabaco e cachaça para trocarem por africanos. Esse processo se tornou muito lucrativo, transformando-se em um negócio que contribuía com a economia do Brasil. E assim foi por anos e décadas. O Angoa soma kipupia idendenga o Angawe. O Angoa soma kipupia idendenga o Angawe. No início do século XIX, a escravidão continuava a acontecer em várias partes do mundo. Porém, algumas nações como a Inglaterra começaram a produzir mais utilizando um novo modelo de produção com trabalhadores assalariados. Perceberam então que a escravidão não era algo que favorecia essa nova estrutura. Por quê? Quais as vantagens? Assim como os africanos que trabalhavam em regime de escravidão, os trabalhadores assalariados também trabalhavam muitas horas por dia, porém recebiam um pagamento. Uma das grandes vantagens era que, em época de menor produção, poderiam ser demitidos. Desta forma, os donos das fábricas economizavam. Já os africanos não. Mesmo quando não era o período de maior produção, seus donos precisavam mantê-los, sustentá-los por toda a vida, além do investimento que já tinham feito quando eles foram comprados. Essa mudança gerou muitas divergências, pois algumas nações, como o Brasil, não concordavam com o fim da escravidão.
A Inglaterra, que já lucrava com suas fábricas, queria acabar com a escravidão, pois pretendia ampliar o número de compradores para os seus produtos industrializados. O Brasil começou a ser muito pressionado. Será que chegou o fim da escravidão no Brasil? O angoa soma que popia, que dendenga o angauê. O angoa soma que popia, que dendenga o angauê. Será que chegou o fim da escravidão no Brasil? Não, isso demorou anos. A escravidão não acabou logo de uma vez. Em 1850, foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de africanos para serem escravizados. Ninguém mais poderia ir até a África e voltar com pessoas para se tornarem escravas no Brasil. Será que a assinatura dessa lei garantiu o seu cumprimento? Novos africanos escravos não poderiam chegar legalmente ao Brasil. Porém, quem vivia aqui, nessas condições, assim continuou. Aqueles que eram contra o fim da escravidão garantiram um processo lento para a sua conquista. Em 1871, uma outra lei foi assinada, a Lei do Ventre Livre. Ela determinava que qualquer filho de africana escrava, nascido no Brasil, seria livre. Para onde iria esse filho? Onde viveria? Como se alimentaria? Quem cuidaria dele? Será que essa lei pode ser considerada uma lei eficiente? Mais tarde, em 1885, nova lei, a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade às pessoas escravizadas maiores de 60 anos. Trabalhando mais de 14 horas por dia em serviços pesados, alimentando-se mal, dormindo em senzalas, quantos africanos escravizados conseguiam chegar aos 60 anos? E os que porventura chegavam a essa idade teriam condições de trabalhar o suficiente para se sustentar? Onde viveriam? E nesse longo processo chegamos à Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, imperador do Brasil na época. O texto da lei era simples: é declarada extinta a escravidão no Brasil. Mas onde viver? Onde trabalhar? Agora pense comigo, como ficou a vida das pessoas que conseguiram a liberdade? Para algumas, restou pedir esmolas. Para outras, voltar a trabalhar em fazendas quase nas mesmas condições de antes. Liberdade, liberdade. Essa história poderia ter sido diferente? Para a aula de amanhã, não se esqueçam, tá? A gente vai fazer o nosso bingo. Então, vistam-se a caráter, coloca aquela maquiagem, coloca aquele vestidinho, aquele chapéu, aquela gravatinha, porque a gente vai ter o nosso bingo junino. Não se esqueçam, tá? Eu vou passar para vocês algumas orientações do que a gente vai precisar para a aula de amanhã. Na aula de amanhã, vocês vão precisar fazer na folha sulfite um quadrado dessa forma, tá? Esse quadrado, ele tem que ser feito que jeito? Vocês podem usar a medida de uma régua para fazer os espaços. Olha, vocês estão vendo que dá o espaço certinho de uma régua? Quantos espaços eu vou precisar fazer dessa forma com a régua? Eu vou precisar fazer 5 espaços, ó. Eu tenho aqui um espaço, 2, 3, 4 e 5 espaços, tá vendo? Então, vocês vão precisar fazer nessa vertical 5 espaços usando a medida de uma régua, ok? Depois, esses números vocês não precisam fazer. Depois, vocês vão fazer 6 linhas, usando também o espaço de uma régua, tá vendo que eu fiz, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos têm um espaço de uma régua. Vocês vão fazer 6 linhas. Vamos contar para ver se tá certinho, ó. 1,
2, 3, 4, 5 e 6 linhas. Bom, feito isso, na minha primeira linha, eu vou escrever a palavra bingo. Eu vou pôr uma letrinha em cada quadradinho. Entenderam? Vai ficar assim. O que vai acontecer? Na letrinha N, aqui, ó, número 3, na nossa fileira número 4, aqui, ó, número 4, ou seja, terceira linha depois do N, 1, 2, 3, eu vou fazer um xizinho. Pode ser um xizinho, pode ser um coração, pode ser um desenho aqui, tá? Não precisa ser só um xizinho. Pode enfeitar com florzinha, pode fazer uma carinha, um emoji. E aí, a nossa cartela do bingo vai ficar dessa forma. Bom, pessoal, feito então o nosso bingo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os números. Como que a gente vai colocar esses números na nossa tabelinha de bingo? Na letrinha B, eu vou pôr números de 1 a 15, ou seja, eu vou escolher 5 números para colocar aqui. Eu posso escolher, por exemplo, eu gosto do número 2, do número 4, do número 11, do número 13 e o número 15. Então, eu vou escolher 1, 2, 3, 4, 5 números na primeira fileira de 1 a 15, olha só. Depois, eu vou pegar na minha fileira número 2, números de 16 até o 30. Então, eu posso montar com números que eu gosto, de 16 até 30. Depois do 16, eu tenho o 17, vou pôr o 17. 17, 22, 25, 28 e o 30. Não precisa ser esses números, vocês vão escolher o de vocês. Na letrinha N, eu vou pôr números de 31 a 45. Então, eu começo do número 31. Qual que eu posso pôr? Vamos pôr o 31, vamos começar nele. Depois do 31, eu posso pôr o 33, o 40, até o 45. Então, eu vou pôr o 44. Beleza. Então, aqui, ó, número na letra G agora. Na letrinha G, na fileirinha da letra G, eu vou pôr números de 46 a 60. A partir do 46, qual é o número que eu posso pôr? Posso pôr aqui, ó, o 47, o 50, o 51, o 54 e posso pôr o número 60, porque ele tá aqui nessa tabelinha. Combinado? E por último, na fileirinha número O não, né, pessoal? Na letrinha O, eu posso pôr números de 61 a 75. Então, eu posso pôr aqui o número 62, 65, o número 68, o número 70 e o 75. Tudo bem? Então, vocês têm que seguir essa ordem. Cada fileirinha, ela tem um número para eu colocar. Eu tenho que seguir quais números que podem ir em cada fileirinha, para o nosso bingo ficar pronto. Depois que vocês terminaram, vocês podem recortar a cartelinha de bingo, pintar, colorir ela, e a gente vai usar ela para fazer o nosso bingo de amanhã. Combinado?